Muito obrigada, Eduardo Gosso. Excelente texto que faz jus aos nossos grandes escritores. Então, nós vamos começar a noite conversando com a poeta Leda Varela. Queremos saber muito, dona Leda, aquelas histórias que a senhora sabe contar, né? Então, sua infância, onde a senhora nasceu, onde estudou, suas amizades, os concursos, como começou a escrever, qual o interesse, né? E vá viajando pelas suas lembranças e encontrando momentos que devem ser revelados aqui nesse momento para a posterioridade. Muito obrigada. Eu quero agradecer à Livraria Nobel e ao seu proprietário, também a Jânia, não é? Foi quem fez o convite. E é com muito prazer que eu me encontro aqui para contar a minha história de vida e minha história literária, se der tempo, né? Então é o seguinte, vou fazer um pequeno introito. Polone, aldeia italiana, cujo nome significa Vergontia, tem em seu brasão de armas um amor com uma pedrinha na mão direita e duas asas na mão esquerda. Embaixo deste brasão tem um dístico, destra tenete lapidem, manus altera sustenete alas. Ultime pluma levate, sic grave megite onus. Que no nosso latim quer dizer, na mão direita eu tenho uma pedra que me arrasta para baixo e não me faz realizar os meus ideais. Na mão esquerda, duas asas que me elevam a certas alturas, onde posso apreciar as maravilhosas paisagens da sabedoria. E quando se fala em sabedoria, o livro se impõe dentro desta ciência. Desde os tempos antigos, remotos, existiam as bibliotecas, como a de Nínive, de Anatólia, de Alexandria, mas que foram todas incendiadas pelas legiões de Júlio César. Permaneceu do faraó Ramsés II, que na sua biblioteca, ele amava tantos livros que ele colocou no pórtico da sua biblioteca Remédios da Alma, que eu acredito que foi a primeira declaração de amor aos livros. Então, eu citei isso para mostrar o valor do livro. E como já dizia Fernando Pessoa, que a literatura, dentro da sua intelectualidade, faz com que o livro, e dentro da literatura, seja a mais nobre das artes. Então, eu fiz esse pequeno introito para mostrar o valor da literatura, do livro, da leitura, do saber. Eu sou natalense com raízes em Ceará-Mirim, porque meus pais casaram, a família de meu pai era toda de Ceará-Mirim, foram passar lua de mel no engenho do meu avô, e lá eu fui gerada, mas não nasci lá. Vim nascer aqui em Natal, né? Tenho as duas raízes. Então, eu nasci na rua que hoje é chamada 13 de Maio, em pleno Grande Ponto. Mas esta rua ela se chama hoje Princesa Isabel, e se chamava 13 de Maio. Tinha uma parte ainda de areia, nem calçamento tinha, né? Eu nasci nos anos 37, vale salientar isso.
E aquela rua era considerada um celeiro cultural, porque existiam muitos intelectuais morando naquela rua. Desembargadores, como Wilson Dantas, Dr. Francisco Menezes, professor Clementino Câmara, o governador José Augusto Varela, Américo de Oliveira Costa, Roberto Furtado, com o seu pai João Maria Furtado, Jair Navarro, Jurandir Navarro, Tiziano Duarte, Tarcísio Medeiros, o senador Reginaldo Cavalcante, os pianistas Paulo Lira, Luísa Maria Dantas. Então, a gente vê que aquilo ali, eu nasci no meio bem intelectual. E vivi ali a minha infância, adolescência, juventude e até uma parte da minha vida adulta. Não é? E comecei os meus estudos no ano de 43, mais ou menos, em plena Segunda Guerra Mundial. Aqui em Natal, era um movimento grande de americanos, mudando comportamentos, mudando até a moral, que o povo diz que a moral não muda, mas mudou a moral de muita gente, né? E então, trouxeram até uma prosperidade para Natal, com os seus dólares, né? Enganado pelos natalenses, que matavam os perus e vendiam na feira, os urubus, e vendiam na feira com perus, os americanos. Essa foi boa. Então, e eu ia muito lá na Ribeira, que meu avô tinha 2 lojas lá, e uma na Doutor Barata. Nessa rua Doutor Barata, em frente à loja do meu avô, era a livraria Ismael Pereira, que ele tinha um filho, não sei se você conheceu, Walter Pereira. E Walter Pereira ficou, eu ia muito, era assim em frente, eu criança, ia lá para... E ele conversava muito comigo, e me presenteava livros e tudo, e me incentivou até assim a leitura. O primeiro livro que ele me deu foi Chapeuzinho Vermelho. Então, eu comecei, né, a iniciar assim, gostar de ler, e depois eu comecei a ler toda a coleção de M. Dely, que era uma coleção só de romances, né, de uma escritora francesa, e era muito agradável esses romances. E que me influenciou. Depois eu comecei a ler J.G. de Araújo Jorge, Vinícius de Moraes, e aquele ali foi me levando para a poesia. Então, aos 14 anos de idade, eu tenho este livro até hoje, guardadinho, é todo manuscrito. E eu, com 14 anos, aos 17, mais ou menos, eu escrevi esse livro. Somente são 60 sonetos, metrificados, rimados, que eu não sei como... Eu acho que eu sou médium. Porque eu, com 14 anos, fazer sonetos, né, metrificados, ritmados e tudo. Aí, dando assim um salto na minha biografia, quando eu fui fazer a faculdade, o doutor Edgar Barbosa era o diretor. Ele disse: eu li uns trabalhos seus, gostei. Você gosta de escrever? Eu disse: gosto. Aí ele disse: então, traga alguma coisa. Eu disse: eu gosto de poesia. E levei esse livrinho manuscrito. Sabe por que ele está prefaciado? Sandoval Vanderlei. Então, ele gostou, disse: vou publicar aqui pela faculdade. Eu disse: não pode de jeito nenhum. Ele: por quê? Eu era muito namoradeira. E era o soneto para nos namorados, um bocado de namorado. E eu era noiva com casamento marcado. Aí eu disse: se eu publicar esse livro, capaz de... vai acabar o meu casamento, não é? Bem, eu trouxe aqui um lembretezinho para ver como é que eu vou seguindo aqui. Início dos meus estudos foi durante a Segunda Guerra, como eu falei, no Colégio Imaculada Conceição. Eu estudei 13 anos no Colégio da Conceição. E então, as minhas primeiras leituras, já falei, fui graduada em Letras Neolatinas,
né, que naquela época, que hoje acho que nem existe mais esse curso de neolatinas, a gente estudava português, latim, francês, italiano, as respectivas literaturas, ainda mais a literatura hispano-americana. Quando eu terminei o meu curso, doutor Edgar, através da professora de espanhol, me ofereceu uma bolsa de estudo no Instituto de Cultura Hispânica. Eu também não fui, porque eu ia casar, e se eu fosse passar um ano fora, o meu noivo não permitiu. Disse, ou o casamento ou eu. Né? Então, eu renunciei a essa bolsa de estudos. Agora, a trajetória pela cultura da nossa cidade se deu da seguinte maneira. Madre Alves, diretora do Colégio Imaculada Conceição, me convidou para fazer uma matéria sobre os 100 anos do colégio. E eu fiz, ela mandou publicar na Tribuna do Norte, e coube em 2 páginas do jornal. Foi muito grande, eu falei tudo sobre o colégio. Vivi 13 anos ali dentro, né, conheci a fundo tudo ali. E aí, na época, não sei se foi Moacir Cirne, me convidou para eu ficar como cronista da Tribuna do Norte. E eu escrevi durante 4 anos numa página literária. Essa página literária era Dorian Gray, Dr. Otto Guerra, do Instituto Histórico, como era o nome dele? Doutor Enélio Petrovic. E eu, éramos 4 que passei 4 anos, né, publicando essas crônicas. Então, Dorian Gray e Franklin Capistrano me chamaram e disseram, Leda, eu gosto tanto de suas crônicas, por que você não resolve publicá-las? Eu disse, eu ainda nem pensei nisso. Ele disse, vamos pensar, eu faço a capa do seu livro, Dorian Gray. Então, foi esse primeiro livro aqui. Incentivo desse, hein? Um incentivo desse? Pois é. Dorian Gray, a capa dele. Essa capa, porque eu falo muito de Natal, eu sou muito memorialista, eu falo tudo de Natal e eu estou inserida naquele assunto que eu falo de Natal. Fica quase como uma obra biográfica, sabe? Então, Dorian Gray, aqui aparece, como eu falo de Natal, aqui aparece a Ridinha, aparece a casa de Câmara Cascudo. E essa moça aqui no meio, ele disse que sou eu, com a farda do Colégio da Conceição. Então, o prefácio foi de Dr. Franklin Capistrano. Depois, aí eu parei, comecei a fazer umas poesias, aí parei de escrever no jornal, não é? Aí fiz eu estava entrando na terceira idade, com certos conflitos, ele me fez muito velhinha aqui, Dorian Gray também. Esse livro aqui, Conflitos da Terceira Idade, são crônicas mais resumidas, né? Aí eu abro cada crônica com um pensamento meu. O primeiro pensamento aqui eu posso até dizer. Foi o Jonilson Paulo Arrego que fez fez o prefácio, apresentação. Aqui, o primeiro pensamento. Um beija-flor voando parado é o prenúncio da minha queda no tempo. E aí eu vou, né? Lentamente, estou envelhecendo e faço uma pequena crônica. Depois, eu fiz esse livro de poesias. Como eu era bonita, gente. Continua a ser bela. Olha, eu com 16 anos. Obrigada, a bondade de vocês. Então, esse livro aqui de poesias foi prefaciado, deixa eu ver aqui o início. Dorian Gray. Dorian Gray prefaciou esse livro. E eu tenho aqui essa poesia. Eu posso dizê-la? Fique à vontade, então, dona Leda. Essa aqui eu acho até que eu sei. A poesia é algo mágico. É calor em pleno Ártico.
é imaginação, criação. É verdade inatingível, de uma beleza incrível, é um mundo de ilusão. A poesia é uma crença, uma doença de nascença, sem remédio e sem cura. Acompanha a minha vida, e quando eu me sinto caída, é ela quem me procura. É um temporal de emoções que me leva ao universo, e entre astros e mansões, me inspira a fazer meus versos. Indefinível é a poesia, é mistério e fantasia, faz do meu pranto canção e me acalma o coração. Vivo solta pelo céu, como uma folha ao léu, estou sempre a voar, nas asas dessa magia, que se chama poesia, procurando meu lugar.